Boa noite, meu nome é Rodrigo, trabalho na Sagre. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Como vocês podem ver, o Marco, que normalmente é o mediador, hoje ele não vai poder vir por problemas médicos, está aí um pouco doente, mas pediu para eu agradecer em nome dele a presença de todos, desde a semana passada que estão aqui com a gente, terça e quinta, na terça agora essa semana. E hoje, queria agradecer também Tatiana Richard. Acho que é bastante importante esse espaço que a gente tem para fomentar a cultura. Então, nós vamos receber... Primeiro, a Tatiana vai ficar... Ela tem um compromisso 8 horas, né, Tatiana? Então, a gente combinou com ela que a gente ia liberar 8 horas. Então, ela vai falar com a gente até umas 7h30, 7h40. Depois, a gente abre para perguntas. E depois, o Paulo Bicalho, a mesma coisa. Abrimos para perguntas. Então, queria agradecer de novo todo mundo e vamos receber então a superintendente de lei de incentivo da Secretaria Estadual de Cultura, Tatiana Richard. Tem tão pouca gente que não sei se precisa ser no microfone. Bom, peraí, vamos nos liberar da tecnologia, né? Gente, boa noite a todos. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para frente também, não tem problema não, eu não mordo. Eu sou super tranquila. Bom, a gente tem pouco tempo. Oi? Eu tô fora, eu tô dentro, eu tô... Você quer que eu vá para cá? Melhorou? Ah, é? Ah, então tá. Tô bem? Então, gente, eu sou superintendente da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que vocês já me ouviram. Está todo mundo me ouvindo? Acho que vocês já me ouviram falar aqui, ou alguém, se o pessoal não veio, eu já falei aqui nesse seminário. Eu também faço muitas falas públicas porque eu tenho muito apreço pela troca de informações. Por que eu falo troca de informações? É que quanto mais eu falo e mais eu recebo retorno de vocês, mais eu reflito sobre o trabalho que a gente desenvolve. Então, os passos que a gente possa falar são sempre muito prazerosos e muito importantes para a gente, da Secretaria de Cultura como um todo. Mas eu tenho uma prática muito grande de tentar falar ao máximo para o público para poder refletir sobre as nossas ações. O Marco fez esse convite para falar sobre a lei de incentivo, mas eu perguntei para ele se a gente não podia estender um pouco esse assunto, embora eu tenha muito pouco tempo para falar, porque a gente tem uma situação... Primeiro porque eu falo muito sobre a lei de incentivo, né? Eu vivo falando sobre a lei de incentivo, deve ter gente que já me viu falar umas 50 vezes, esse tipo de coisa. Mas a gente está num momento que é um momento muito importante, em que a gente acaba de aprovar na LERJ a Lei de Cultura do Estado e sancionar a Lei de Cultura do Estado pelo governador, que é a Lei 7.035. Esse é um momento muito importante porque essa lei ela institui o programa de fomento e também cria o conselho e o programa estadual. Bom, eu vou começar do começo e falar um pouco da lei de incentivo e vou falar por que eu acho importante a gente falar da 7.035. Eu queria só saber, assim, para entender como eu falo, se todo mundo conhece a lei de incentivo à cultura do governo do Estado. Todo mundo conhece? Tem gente que não conhece? Todo mundo conhece? Me avisa aí, gente, quem não conhece? Sem medo de ser feliz. Não conhece? Tá. Então, vou falar um pouquinho do que é a Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo à Cultura do Estado é uma lei de 92 e ela trata da concessão de benefícios fiscais às empresas, às possíveis empresas patrocinadoras, ou seja, as contribuintes de ICMS para investimento na cultura. Um modelo que a gente encontra no ISS, um modelo que a gente encontra na Rouanet, mas com um imposto que é o imposto do Estado, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Essa lei foi criada logo depois da Lei Rouanet, tá? Que é uma lei um ano depois que a gente criou, né? A 8.303 é de 91, a gente criou a lei em 92. É uma lei que foi muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, em todos os seus municípios, nesses últimos anos, assim como as leis de incentivo são. Tem um papel fundamental no investimento de recursos para a área de cultura, principalmente porque ela apoia projetos da produção cultural independente. Ou seja, não é uma lei
para dar benefício à empresa privada. É uma lei para tornar possível e viável ações culturais propostas pela produção cultural independente. Tá? A produção cultural independente são os artistas, os atores, os produtores, todos aqueles que fazem cultura, mas não as instituições, ou melhor, não as empresas privadas que financiam. Quer dizer, a lei de incentivo ela não investe no patrocinador ou nos locais de patrocinador, investe em quem produz cultura. Essa lei é uma lei que investe uma média de 78 milhões por ano de benefício fiscal, o que a gente chega a uma ordem de 104 milhões de investimento. A gente já teve um investimento maior, a gente já teve uma ordem de 104 milhões de benefício fiscal, o que nos gera uma ordem de investimento de 127 milhões. Mas, como eu estou falando de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, vocês compreendem também que a gente tem uma flutuação dos valores. Eu não tenho um valor para investir por ano, eu tenho um percentual do benefício fiscal para investir por ano. Então, como a economia é dinâmica, quanto mais o Estado tem tributação, maior o investimento em cultura, porque é proporcional. Se a gente tem uma queda na tributação, menor o investimento em cultura, porque o investimento é proporcional. Então, esse ano a gente não teve uma queda no investimento em relação ao ano passado. A gente teve 76 milhões no ano passado de benefício fiscal, esse ano a gente tem 78 milhões, porque a queda da arrecadação do Estado não foi sobre a projeção, né? Ela não foi sobre efetivamente arrecadado. Então, estou falando várias informações, várias palavrinhas bonitas. Depois, se vocês quiserem, me perguntem, tá? Que eu também estou correndo, porque eu tenho pouco tempo. Normalmente, eu falo umas 3 horas. Quando me dão 30 minutos, eu fico tensa. De verdade. Hã? Mas você tem que me chamar uns 5 dias para eu contar toda essa história. Então, são dados e informações importantes para vocês compreenderem o cenário da lei de incentivo. Essa lei patrocina, em média, 220 a 240 projetos por ano. Não necessariamente que 220 a 240 projetos se realizam no ano, tá? É o patrocínio que é de 220 a 240 projetos por ano. A lei de incentivo ela tem uma dinâmica muito flexível, tem um olhar que é um olhar muito específico para atendimento ao setor, uma legislação que é uma legislação muito simplificada para o acesso da produção cultural. Essa legislação, essas regras, né, sobre o uso da lei de incentivo estão definidas por um decreto, que é o decreto 44.013, tem algumas alterações de artigos específicos, mas não vale a pena comentar aqui. E ela investe em todos os setores da área de cultura, todos. Não há área da cultura que não é admissível através da lei de incentivo, tá? A gente tem limites, que são limites para tipos de projetos, e a gente tem uma relação de investimento da empresa patrocinadora que se difere conforme a relação dela com o projeto cultural. Até aí, alguma questão? Resumi 50 anos em 5 minutos. Tá? Ninguém tem questão? Tá indo bem? Tá. Então, bom, foi uma lei importante durante todos esses anos, uma lei muito significativa em termos de investimento de recursos, com algumas dificuldades. As dificuldades são as dificuldades que a gente enfrenta também no contexto econômico e social. A gente tem a lei de incentivo do Estado do Rio de Janeiro, então compreende todos os municípios. Mas o nosso investimento ainda é um pouco concentrado na capital do Rio de Janeiro. Durante os últimos anos, a gente tem feito um esforço muito grande para criar estratégias para que as empresas invistam no interior do Estado do Rio de Janeiro. Ou melhor, nem vou falar no interior, em outros municípios que não a capital do Rio de Janeiro. A gente vem fazendo uma comunicação muito efetiva com os patrocinadores, começamos a gerar dados, relatórios, diagnósticos para mostrar para os patrocinadores quais áreas, quais localidades não são atendidas pela lei de incentivo. Entendendo que a lei de incentivo ela é pautada pela política pública e que a política pública do Estado do Rio de Janeiro tem como máxima o atendimento a todos os municípios, a gente vem cada vez mais dando informação para as empresas patrocinadoras para que elas pensem dentro do seu contexto de investimento através da cultura, através do uso do benefício fiscal, como elas respondem a isso. E a maior demanda é a gente conseguir pulverizar mais os recursos para fora da capital. Esse sempre foi um desafio.
E esse foi um desafio também que motivou algumas situações para o projeto de lei da cultura. Guardem aí essa informação. Durante muitos anos, ou durante todos esses anos, a Lei de Incentivo à Cultura foi o principal mecanismo de investimento do Estado do Rio de Janeiro em cultura. Isso vocês vão ver, se vocês viajarem para São Paulo, vocês vão ver isso, se vocês forem para a Bahia, vocês vão ver isso, se vocês descerem para o Sul, vocês vão ver isso também. A Lei de Incentivo foi, nos últimos 20 anos, o principal mecanismo de investimento. Ela tem essas distorções, não vou chamar de distorções, vou abolir distorções no meu vocabulário. Ela tem essas situações que são situações que não são as melhores, não é o melhor cenário, que é de concentração nas capitais, porque ela tem uma relação com a economia muito grande. A gente está falando de uma triangulação. Eu sou o Estado, que concede benefício fiscal à empresa privada, patrocinadora, né? As empresas, as grandes empresas, vou até falar para vocês se situarem, são as concessionárias de serviços públicos, como a Light, a Ampla, as distribuidoras como a Ambev, Coca-Cola, empresas como a Petrobras, por exemplo, elas são as grandes patrocinadoras, porque são os grandes contribuintes de ICMS. Então, a lei de incentivo é uma triangulação entre o governo do Estado, que concede o benefício fiscal a essas empresas para elas investirem nos projetos da produção independente. Obviamente, se a gente está falando de empresas, a gente tem uma relação dessas empresas com aonde elas atuam, qual é o programa de patrocínio delas, e quase sempre há um interesse muito grande nas capitais, concordam? Então, por isso também da gente ter uma concentração na capital, e por isso da gente criar estratégias para não ter essa concentração na capital. Essa lei de incentivo, as leis de incentivo, elas foram quase sempre o principal mecanismo de financiamento, e essas situações de concentração acontecem também porque a gente tem ela como principal, quando não o único mecanismo. O que é importante? Por que a gente começou a pensar em um programa de fomento? Porque a gente entende que a área da cultura ela tem uma diversificação de cenário muito grande. Então, a gente precisava criar receitas diferenciadas e formas de investimentos diferenciados que não fossem concentrados em um tipo de mecanismo exclusivamente. Porque se um mecanismo concentra a forma de investimento na área da cultura, eu tenho algumas situações que fazem com que o investimento tenha características específicas também. Eu vou dar exemplos do que eu estou falando. Hoje em dia, a Lei de Incentivo investe em todos os tipos de projeto, como eu falei anteriormente. Desde um projeto de pesquisa, que pode ser um projeto pequenininho, até um projeto de empreendimento cultural, que pode ser um projeto ligado à economia, pode ser ligado ao empreendedorismo, porque a gente tem que olhar para todos os segmentos da área de cultura e todas as dimensões da cultura. A gente tem a dimensão econômica, a dimensão cidadã e a dimensão simbólica. Tudo isso pode ser traduzido em termos de projetos, né? Nesse cenário, que é o cenário complexo da área de cultura. Hoje em dia, a lei de incentivo, ou as leis de incentivo, lidam com esses projetos de forma completamente igual. Então, eu lido com a área de um projeto de pesquisa que custa R$10 mil, da mesma forma que eu lido com um projeto que é um projeto de empreendimento que pode custar R$2 milhões. Entendem por que a gente não pode ter um único mecanismo? Porque não é possível que esse mecanismo atenda de forma igualitária ou igual ou próxima situações tão diferenciadas. A reflexão que a gente teve, o aprimoramento da lei de incentivo, não podia ser só mexer no mecanismo, porque o mecanismo, hoje em dia, é muito eficiente. A gente tem esse bom problema, a gente tem uma grande eficiência. Uma eficiência tão grande que, hoje em dia, os patrocinadores que são patrocinadores da lei de incentivo federal migram para a lei de incentivo do Estado. É um problema ótimo. Só seria melhor se a gente tivesse mais dinheiro, né? Mas dinheiro também não resolve o problema, porque a demanda vai ser sempre superior ao recurso que a gente tem. Então, como é que a gente qualifica a lei de incentivo? Esse que foi o nosso pensamento nos últimos 3 anos. Criando estratégias para qualificar o próprio uso dela. E 2, fazendo com que ela entre dentro de um sistema complexo que responda a esse sistema complexo de cultura. Estão me acompanhando? Estou louca? Não, né? Tá. Não? Quanto tempo eu tenho? Vou ficar com o celular na mão só para me controlar, tá? Estou ótima. Então, há 3 anos atrás, a gente começou a pensar como qualificar.
Como qualificar? Pensando em outras fontes de receitas que não só o benefício fiscal. Não podemos ter uma fonte de receita. Por quê? Lembra da minha fala lá? Se a arrecadação cai, o meu dinheiro cai. Mas a produção cultural ou a cultura, ela está na vida. Ela não vai deixar de acontecer porque a arrecadação do governo cai. Certo? Então, preciso não concentrar os meus esforços ou não concentrar minha atividade em um financiamento só. Então, tem que ter outras receitas. Quais são as outras receitas possíveis? Opa, posso ter doações de empresas, eu posso ter convênios, eu posso ter acordos internacionais, eu posso criar uma loteria, eu posso... Não sei, o que vocês pensam aí? Alguém pensa em mais alguma coisa? Não, estão pouco criativos, hein, gente? Não, então vamos lá. Eu posso ter doações, eu posso ter convênios, eu posso ter acordos internacionais, eu posso ter empréstimos reembolsáveis ou não reembolsáveis, né? Tudo isso são fontes de recursos diferentes do benefício fiscal que eu falei anteriormente para vocês. Que convênios não é de benefício fiscal, né? Empréstimos não é de benefício fiscal. Doações não é de benefícios fiscais. Opa, pode ser também de benefício fiscal. Vou explicar isso. Pode ser também, né? O fundo não é uma receita, né? O fundo, aí eu vou chegar no fundo, porque ele não é uma receita. Ele recebe receitas. Então, eu comecei a pensar nos dinheiros que poderíamos ter, apesar de que fomento não é só dinheiro, obviamente, mas em termos de recurso financeiro, começamos a pensar em dinheiros que a gente pode ter para poder financiar esse sistema complexo da área de cultura. Tudo bem, eu posso ter dinheiros diferenciados, né, que me instrumentalizam, me dão capacidade de investimento e capilarização. E como eu posso fazer... Quando eu falo de empréstimo, eu estou falando já da modalidade. Eu devia ter falado assim, de recursos das agências, que são agências de fomento, tá? Eu me adiantei. Como é que eu uso esses dinheiros que eu acho possível captar? Em diversas modalidades. E aí, quais são as modalidades possíveis? Vamos pensar naquele cenário complexo lá da área de cultura. O patrocinador, ele investe na área de pesquisa. É um projeto interessante para a iniciativa privada, a área de pesquisa a pesquisa na área de cultura? Infelizmente, não. Infelizmente, não tem sido. Né? Não tem sido. Existem outras áreas que a iniciativa privada investe muito em pesquisa. Na área de cultura não investe em pesquisa. A gente tem muito poucos projetos de pesquisa de residências artísticas, de investimento na criatividade, mas na criação, sem que você tenha que ter um produto. A gente tem também essa distorção na área de cultura, né? A gente tem um projeto que é um projeto de educação em cultura, mas que a gente acha que a criança ela tem que virar um musicista. Não é verdade. A música é a música para o desenvolvimento humano, não necessariamente. Alguns vão virar, mas não necessariamente esse precisa ser o foco. Então, a gente não tem aquele investimento no professor que está desenvolvendo a metodologia e precisa fazer pesquisa, por exemplo, para ter bons cursos de música, para ter bons cursos de formação. Como é que eu atendo o pessoal da área de pesquisa? Não vai ser pela iniciativa privada e não vai ser pelo benefício fiscal. Opa, então temos que criar editais de fomento direto que consigam investir em projetos menores, em projetos que tenham mais aderência com a política pública. Não que a lei de incentivo não seja vinculada à política pública, mas ela tem aquela triangulação que eu falei para vocês. Então, existe o interesse das empresas em relação à política pública, não é só a política pública pura e simplesmente. Temos que criar editais de fomento direto, amparados por programas, amparados por diagnósticos, que não seja um edital que a gente imagine assim, opa, vou investir em tal lugar nesse ano. Não, vamos gerar diagnósticos, vamos compreender qual é a demanda, vamos compreender qual é o cenário do Estado do Rio de Janeiro, e aí vamos fazer editais de fomento direto. É uma modalidade. Vamos criar empréstimos. Para que a gente cria empréstimos? Vamos criar empréstimos para a gente poder investir naquilo que é empreendimento cultural e que, de alguma forma, tem capacidade, torna possível o desenvolvimento do empresariado na área de cultura. Porque a gente tem empresariado na área de cultura, a gente não tem só a pesquisa. Mas por que isso não pode ser atendido através do benefício fiscal? Pode,
mas o benefício fiscal é fundo perdido. Vocês já ouviram falar disso, fundo perdido? Fundo perdido é assim, fundo perdido é uma situação. O Estado renuncia àquele dinheiro investido, mas nenhum desse dinheiro volta da onde ele saiu. Tá? Se é um empreendimento cultural que tem capacidade de gerar recursos financeiros e ele pega recursos do Estado, ele usa recursos do Estado que são relacionados a uma política pública, ele vai gerar um ativo, ele vai gerar um resultado, por que não tratar esses projetos como projetos que possam retornar a um recurso financeiro para alimentar uma máquina de fomento que invista nesses projetos como os projetos de pesquisa? Opa, precisamos fazer empréstimos reembolsáveis, porque precisamos de recursos para o fundo. E assim foi que a gente criou o programa de fomento, pensando em recursos, na verdade, pensando no cenário de cultura, pensando nos recursos que a gente poderia angariar para a área de cultura e pensando nas modalidades, que são as modalidades de investimento. Um programa de fomento, como que a gente criou, tem uma importância significativa porque ele não se esgota, ele não esgota os recursos só na forma como você destina os recursos. Ele cria uma inteligência, que é uma inteligência de programas, para entender onde ele deve investir, e ele cria uma inteligência, que é uma inteligência de fazer com que essa máquina seja uma máquina que não se esgote em termos de investimentos. Ou seja, projetos que geram receita retornam recursos para o fundo, para que a gente alimente ele, para que os recursos sejam investidos em outros projetos que não geram receita. Porque nem tudo tem que gerar receita na área de cultura. Fala-se muito em empreendedorismo, vou repetir aqui, mas nem tudo na área de cultura é empreendedorismo, e nem deve ser. Mas o empreendedorismo tem a sua importância significativa na área de cultura. Então, é um cenário que é um cenário muito diversificado para um mecanismo único que não poderia atender esse cenário. Esse programa foi instituído através dessa lei, que é essa Lei 7.035. E ele vai ser regulamentado agora a gente já está há 30 dias. Bom, ele vai ser regulamentado até o fim de outubro de 2015, e a ideia é que ele comece, de fato, a ser operacionalizado a partir do ano que vem. Vai começar pequenininho. Por quê? Porque quando a gente cria um fundo, a gente precisa que ele tenha corpo para investimento. Se eu estou falando que esse é um fundo que se retroalimenta, eu preciso ter o mínimo de recursos para que ele comece a girar. Vocês estão entendendo o porquê da sistemática e por que a lei de incentivo ela sempre foi importante, mas ela é mais importante ainda dentro de um sistema mais complexo. Ela não deixa de existir, diferentemente do que algumas pessoas preconizam, que o benefício fiscal é ruim, o benefício fiscal ele cria vinculações que não são positivas, ele cria vícios da área de cultura que não são positivos. Eu entendo que o benefício fiscal é ruim quando ele é isolado, quando ele não serve aos propósitos da política pública, quando ele não consegue entender que algumas questões não podem ser a fundo perdido ou não podem retornar para o Estado recursos para poder fazer um reinvestimento. Ele, dentro de um contexto que é um contexto de programa, ele é muito positivo. E não há o que a gente não possa fazer em termos de regulamentação para que esse fundo, para que essa lei de incentivo, para que a lei de incentivo ou benefício fiscal responda cada vez mais às questões da política pública. É basicamente isso. Fui muito rápida, né? Deixa eu ver se eu estou orgulhosa. 22. Isso, apesar de ser uma história que parece uma história muito rápida, muito eficiente, isso foi uma coisa que a gente desenvolveu há mais de 3 anos atrás e só conseguiu colocar isso num projeto, conseguir com aprovação num projeto de lei agora. Vai precisar do entendimento do setor cultural, de um amadurecimento do setor cultural, do setor também, que é um amadurecimento, inclusive, de como o setor cultural, o pessoal aqui é de que área? Marketing, cultura, comunicação, a galera aí do grupo, publicidade, produção cultural. Vocês são nada? Tudo?
Hã? Produção? Então, a área de produção cultural, ou a área de cultura, ou a área de comunicação, ela tem outras... a área de comunicação está muito envolvida com a área de cultura, mas ela não tem o histórico, que é o histórico da produção cultural, né? A produção cultural ela se profissionalizou há muito pouco tempo. A gente tem gerações e gerações que se profissionalizaram na marra, se profissionalizaram no fazer, e que isso, na verdade, isso não faz com que a gente tenha nenhum entendimento de que isso não é bom. Muito pelo contrário. Foram gerações e gerações que se constituíram no fazer artístico e buscar recursos para esse fazer artístico, que é muito positivo. Mas a área de cultura, por ela ser transversal, por ela ter uma dimensão que é uma dimensão... Obrigada. Por ela ter uma dimensão que é uma dimensão que não é só econômica, mesmo que ela seja profissional. Olha que confusão eu vou criar na área da cabeça aí do pessoal de marketing. Embora ela gere recursos, ela pode não ser econômica, ela não pode não ser um negócio. Embora ela seja privada, ela pode ter interesse público. Está vendo a confusão? É porque ela tem uma transversalidade muito grande e porque ela tem uma importância significativa no desenvolvimento. Aí você, Tatiana, desenvolvimento é um conceito muito amplo, pra caramba, um conceito muito amplo. Mas desde as questões de desenvolvimento, que são desenvolvimento econômico, até as questões de desenvolvimento cidadã, desenvolvimento das cidades. Então ela tem uma importância que é quase nuvem, né? A cultura é quase nuvem, embora seja tão palpável e tão real. Mas ela é quase nuvem. Então, é uma área que a gente tem dificuldade das pessoas que trabalham nela entender que, às vezes, elas precisam gerar negócios, mesmo que elas estejam usando recurso público. É uma área que a gente tem o entendimento do privado, mas, ao mesmo tempo, esse privado tem uma relação e uma vinculação com os recursos públicos muito, muito grande. Então, a área de cultura, principalmente essa área profissionalizada, ainda está tentando encontrar um lugar. Apesar da gente ter um empresariado privado enorme na área de cultura, esse empresariado privado ainda não se vê como empresa, né? O que é muito estranho. Mas é a característica da área de cultura. Mas é a característica porque ela é uma área que mesmo privada, vocês sabem que quando a gente tem assim as qualificações jurídicas, a gente tem empresa, sociedade privada, sociedade limitada com direito, privada com finalidade de lucro. Com finalidade de lucro com finalidade de lucro. Meu negócio é um negócio para gerar lucro, não necessariamente na área de cultura. Aí você tem as organizações não governamentais, que na verdade são associações sem finalidade de lucro. Elas não visam o lucro. E então elas têm uma atividade que é uma atividade mais relacionada para o bem-estar social, mais ligada ao desenvolvimento da sociedade, mas mesmo assim, na área de cultura, as empresas privadas ela tem essas características também. Então é uma situação que não é negativa, é só uma característica, mas é uma característica que a gente vai ter que fazer com que os agentes culturais se entendam um pouco nesse contexto, que é um contexto mais, é um degrau acima do que a gente vem praticando hoje. A gente só tem o uso do benefício fiscal fundo perdido, a gente vai precisar que as empresas se encontrem um pouco mais na ideia de que eu tenho um negócio, eu não tenho um negócio, mesmo que ele seja na área cultural, então eu preciso gerar risco para a minha empresa. Pegar um empréstimo é risco, né? Não é? Ninguém está respondendo, todo mundo... É risco. Né? Obviamente que os empréstimos já sejam... Tatiana está louca, Tatiana. As pessoas vão pegar empréstimo, vão falir. Não, os empréstimos que são os empréstimos na área da cultura que a gente está desenhando são empréstimos com juros muito pequenos. A gente está pensando em subsidiar empréstimos, porque vocês também, quem é da área da cultura, sabe que é difícil a gente pegar empréstimo no banco, né? Porque a gente não tem patrimônio suficiente para garantir, a gente não tem garantia. Então, vai haver a modalidade também da gente ter uma agência que é uma agência que garante, faz a garantia para você poder pegar empréstimo no banco. Mas, para você pegar empréstimo, você tem que se entender como empresa que quer desenvolver o seu negócio. Então, você
quer ter risco. Então, é um degrauzinho que a gente está subindo na compreensão da área de cultura mais profissionalizada, ou a área de cultura, que é a área de cultura que precisa investir, que precisa ter um investimento maior para se desenvolver enquanto atividade necessária para o desenvolvimento humano, né? É um momento que vai ser um momento de reflexão, mas um momento muito positivo, pensando em desenvolvimento da área. Tá? É basicamente tudo isso. Tá fácil. É fácil. Gente, é muito simples, para falar a verdade. Se eu tivesse um quadro, eu desenhava. Não, desenhava mesmo. Hã? Pois é, mas pode me chamar que eu volto. Porque é muito fácil. Se a gente bota isso em gráfico, também é muito fácil. Eu vou abrir para perguntas, porque eu acho que vai ser mais interessante. Eu dei um panorama geral, botei um monte de minhoca na cabeça de vocês, mas a Lei 7.035 está lá para quem quiser consultar. Se quiser me mandar um e-mail, Tati, eu lembro da sua fala. Isso aqui é isso aqui mesmo, pode me mandar. Vou dizer meu e-mail depois. Tá? Vamos fazer perguntas, porque eu também quero aproveitar vocês. 7h30. Tatiana, boa noite. Meu nome é Roberta Rates, aqui no fundo. Eu trabalho na Casa da Moeda. Opa! Olha lá, gente. É Fá Dinheiro, mas é a Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, enfim. E eu pergunto, né, porque lá em São Paulo existe a Lei Mendonça, que faz um aporte, né, uma isenção fiscal através do IPTU. Eu queria saber, primeiro, por que isso não existe no Rio, e se não seria uma boa ideia a composição desse fundo para investimento direto ser feito através dessa parcela do IPTU no Rio de Janeiro. Aí eu vou te dizer uma seguinte, o meu barato é o Estado, não é o município. O IPTU é um imposto municipal. Sim, mas você não teria essa resposta de por que isso não acontece no Rio? Olha, na minha vida eu tenho mais perguntas do que respostas, mas... Essa, inclusive, é uma delas, né? Não é uma... É porque eu não posso te dar certeza, porque existe uma série de complicações da sistemática dos impostos, tá? Às vezes não é tão simples você fazer leis de incentivo, benefício fiscal para os impostos. Inclusive, vocês têm que compreender uma coisa. Quando a gente fala de imposto, eu sei que está ótima a luz aqui, mas é difícil ficar levantando para botar água, pegar água. Vou de novo. E existe uma questão que é uma questão, inclusive, constitucional, sobre a vinculação da arrecadação para benefício fiscal. Então, não é tão simples assim. Quando você faz leis que são leis de incentivo, você, de certa forma, faz com que o governo faça uma previsão, que é uma previsão para o investimento vinculado a uma atividade específica. Tanto é que a gente está brigando pelas PECs, né, que são as PECs de 1%, 1,5%, todo mundo sabe disso. Quando o governo fica amarrado com percentuais específicos para necessidades específicas, ele tem pouca mobilidade no orçamento dele. Pouca mobilidade no orçamento é a morte para um governo. Ele precisa ter mobilidade do orçamento. Então, por isso que ele não pode ter muita vinculação. Por isso que são questões constitucionais. Então, muito provavelmente, a gente não pode amarrar todos os impostos em necessidades específicas, para necessidades específicas. O município do Estado já tem o ISS. Né? O IPTU seria muito interessante, porque o IPTU ele pode ser doado por pessoa física. E, no meu entendimento, existe uma deficiência no Brasil do entendimento da importância do investimento das pessoas físicas na área de cultura, o que permitiria através do IPTU. Então, não vou nem te responder pelo lado da questão se pode, se não pode ser necessário. Vou entrar pelo lado da questão das pessoas físicas. A gente tem aí, de uma forma geral, em todas as áreas, a gente não tem uma representatividade da sociedade nas questões da própria sociedade. O Brasil é assim, a gente fala que o governo tem que resolver, mas o governo nada mais é do que os representantes da sociedade articulando as questões de política pública, né? Não de política partidária, de política pública. A sociedade é muito pouco ativa naquilo que ela acha que deve ser positivo para ela mesma. Tem uma coisa que aconteceu nos últimos anos, que foram os crowdfundings. O crowdfunding nada mais é do que a sociedade dizendo assim, a sociedade individualizada, né, o indivíduo. Eu quero investir naquela situação específica porque eu acho ela positiva. A gente tem muito pouco isso. Então, o imposto de renda, por exemplo, a Lei Rouanet, ela pode ter investimento de pessoa física, e é baixíssimo. Então, existe...
estou falando da importância de algumas coisas, tem que ter falado da dificuldade de outras. Então, tem a sistemática, que são a sistemática dos impostos, que não são tão simples. Tem a questão da vinculação orçamentária, que para os governos não é tão simples. Eu não sei se vocês sabem também, mas todo benefício fiscal ele tem que ter acordo, ele vai para o CONFAS. Não é uma coisa que o município ou o Estado decide uma hora, vou dar um benefício fiscal e pronto, acabou. Porque tem a questão da guerra fiscal, que é regulada. Então, é um pouquinho mais complexo só do que uma decisão de uma unidade federativa. Mas tem essas duas questões que eu acho que queria falar que era importante, que também a gente tem que pensar um pouco como é que a gente estimula, sendo a cultura tão importante, como é que a gente estimula a participação da sociedade como pessoa física, né, como de interesse, como uma ação de interesse para ela investir. A gente tem que pensar em mecanismos para isso também. A questão do investimento na cultura em relação ao pré-sal, que vem para o Estado, isso vingou, isso foi conversado? Tá? Em relação ao pré-sal? Isso. Uma parcela da arrecadação iria para a cultura diretamente. Para a cultura e educação. Isso também tem uma vinculação de lei, mas isso é em relação aos municípios que tem que ter compensação. Ok, obrigada. Viu? Nada. Boa noite. Deu para entender tudo, gente, que eu falei? É que eu falo e penso ao mesmo tempo. Então, de vez em quando, eu fico aqui, refletindo sobre a minha fala. Se você pode falar, Tati, não entendi, que eu repito. Eu tento. Boa noite, Tatiana. Meu nome é Kaique, sou produtor cultural. No primeiro dia de seminário, o secretário Carlos Paiva tocou num ponto que ele acha que a lei é falha. Existem projetos, quer dizer, o projeto ele tem a pré-produção, o início, né, o meio e o fim. Mas existem projetos que acontecem todo ano. A secretaria hoje, você falou que está mudando para tentar melhorar. Você acha que a secretaria pensa nesse ponto? Hoje em dia existe a área de projetos de educação continuada por até 12 meses, e hoje em dia você tem que terminar esse projeto, apresentar uma prestação de contas, dar uma nova entrada numa inscrição. Você acha que não poderia agilizar esse processo para esse tipo de projeto em específico? Olha só, a secretaria ela não está melhorando daqui para frente, não. A gente está fazendo um processo de aprimoramento constante. Na verdade, eu fico até... eu não sou nem a favor da gente fazer propaganda, sabe? Dizer assim, agora estamos fazendo isso, porque agora está muito bom. Não, o aprimoramento tem que ser constante. A legislação ela tem que mudar e ser aprimorada a nosso favor do setor cultural. Então, a gente está o tempo todo aprimorando. A questão da continuidade na área da cultura, ela é importantíssima, mas ela é importantíssima quando a gente entender que a cultura ela não está dentro do Estado. A gente tem ainda a relação, que é a relação de que um projeto nasce quando ele se inscreve na lei de incentivo, que um projeto nasce quando ele, de certa forma, ele se mostra em termos de formulário. Isso não é uma realidade. Como eu falei anteriormente, a cultura está na vida. O governo é que, de certa forma, se entende que é importante o investimento financeiro nessas atividades, seja para a sua manutenção, para o seu aprimoramento, ou seja lá o que for, ele que tem que criar mecanismos para se relacionar com a realidade da cultura e não o contrário. A gente vem fazendo muito isso. Muito. A questão da gente ter projetos continuados de 12 meses é uma situação. A gente não tem que ter prestação de contas aprovada para que ele dê entrada em um novo projeto. Mas só aprova se tiver a prestação entregue, né? Não mais. O que a gente toma medidas é se, por acaso, a prestação de contas não for aprovada, porque nós somos governo, a gente tem que acompanhar a regularidade, a adimplência de quem propõe. Mas a gente está criando cada vez mais mecanismos para que isso não seja projetos, não sejam estanques, não sejam formulários dentro do governo, e sim o entendimento do governo da realidade, das características próprias da cultura. Só para falar até assim, em termos procedimentais mesmo, a gente não colocou isso no último ano, porque a gente, inclusive, tinha uma expectativa de aprovação dessa lei muito anterior ao que foi. Mas a gente está trabalhando para que projetos que são projetos de educação continuada, comprovados, e que a gente possa ter uma segurança jurídica, é importante entender, qualquer lei de incentivo, por exemplo, é vinculada, a nossa atividade é vinculada à legislação. Então, eu não dou um passo fora do que está no decreto. Eu tenho as ferramentas que são as ferramentas para defesas, para o entendimento que é o entendimento de como atuar, mas eu não posso dar um passo fora do decreto, né? Se o decreto, por exemplo, diz que a gente tem um percentual, eu não posso ir acima desse percentual. Se o decreto diz que... não sei, deixa eu pensar numa situação. Depois eu vou pensar numa outra situação. Bom, estou vinculada.
O quê? essa situação. Sem dúvida. Tentar agilizar esse processo, entender Sem dúvida. Mas para tudo. um novo projeto, que é um projeto que já acontece, fazer uma manutenção. Na verdade, é uma grande burrice a gente ficar recebendo projeto e avaliar todo ano. Toda vez que eu recebo um festival que se realiza há 10 anos, eu me sinto... não vou falar o que eu me sinto, porque é péssimo. Né? Porque eu falo assim, meu Deus do céu, é o mesmo projeto. Aí, eu tive pareceristas que falaram para mim assim, que absurdo. É o mesmo projeto do ano passado. Eu falei, não, não é um absurdo, é o mesmo projeto do ano passado. Um absurdo é a gente estar avaliando o mesmo projeto do ano passado, querendo que ele invente alguma coisa para a gente, para botar no formulário, e a gente dizer, ele mudou 2 linhas. Não faz sentido. Para mim não interessa isso, interessa atividade, para mim não interessa formulário. Interessa atividade cultural. Eu preciso sistematizar as ações porque eu preciso ter a segurança para o governo de onde ele está investindo, porque a sociedade cobra regulação, concorda? A sociedade cobra regulação, tem que, de alguma forma, ter ferramenta para regulação. Mas eu tenho que criar uma inteligência que inclusive, não impacte em gastos no governo. Eu avaliar o mesmo projeto de 8 em 8 meses é insano. Né? Não faz o menor sentido. Então, a gente também está criando uma forma que é uma forma legal, em que eu tenha segurança, que a AJUR não diga que eu estou inventando, porque a AJUR, ela diz assim, Tatiana, sua atividade é vinculada. Pois não, minha atividade é vinculada. Mas por que você fica inventando? Eu falo, não fico inventando, eu só estou tentando traduzir legalmente a realidade do setor que a gente já está entendendo. É simplesmente assim. Assim, dos 100% que eu sonho por ano, eu consigo realizar 15. Mas 15 já está dando, né? A gente vai tentando. Obrigado. Pra isso. Imagina. Olá, tudo bem? Eu sou Ana, sou professora aqui da SPM, eu trouxe a minha turma e eles estão anotando tudo que você está falando, porque Ai, a gente meu Deus! A gente tem algumas... a gente discute algumas dessas leis de incentivo, vamos discutir agora no segundo bimestre, e a gente vai falar de projetos culturais e tudo mais, e a gente fala também de crowdfunding, a gente fala daquela ação do Fluminense, né, que o Fluminense, o time faz, e é o 3º ano que eles fazem, para juntar recursos para livros, festas, etc. E... a gente chegou tarde, desculpa, eu não vi se você falou sobre a questão do papel do agente cultural, que é a pessoa que vai captador de recursos, né? E se a secretaria tem, não sei, que tipo de vínculo que vocês têm com essas pessoas, né? Como é que você se torna um agente captador de recursos para projetos culturais? Como assim vínculo? O que você entende por vínculo? Não sei. Eu não sei como é que é esse tratamento, se existe alguma intenção de regulamentar essa atividade. Porque a gente sabe que ela existe, né? Por lei isso existe, mas assim, existe alguma tentativa de regulamentar esse papel, né? Dessa pessoa ser profissionalizada para essa prática? A Secretaria de Estado secretarias de Estado não têm competência para a regulamentação de profissão. Tá? Quem tem competência para isso é o governo federal, mas no Brasil existem 8 profissões e o resto está na classificação brasileira de ocupação, que são as profissões de risco, né? Então, a Secretaria não tem essa competência. Mas, de toda forma, falando na atividade do produtor cultural de uma forma geral, eu não sou favorável à reserva de mercado na área de cultura, porque se eu fosse favorável à reserva de mercado, a galera da comunicação não poderia trabalhar com cultura, somente o produtor cultural poderia trabalhar na área de cultura. E, como eu disse, a área de cultura é transversal. Ela é necessária ao ser humano, ela parte do indivíduo, então não tem por que uma pessoa poder trabalhar com a área de cultura e a outra não poder trabalhar com a área de cultura. Então, não podemos regulamentar, existe esse profissional captador de recursos, existe, inclusive, entendimentos diferenciados do que é o captador de recursos. Existe a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é muito interessante, porque ela fala, na verdade, do mobilizador de recursos, que é um profissional totalmente integrado à missão institucional das instituições que ele trabalha e que ele mobiliza recursos, o que é bem diferente de um atravessador que tem uma comunicação específica com as empresas e aí capta recursos. Eu nem sabia que existia o mobilizador. É bem bacana essa ideia, porque ele sabe do que ele está falando, ele tem envolvimento com a instituição, ele não tem uma relação que é uma relação só
de mercado, financeira, para levar recursos para aquele projeto da qual ele não tem relação. Entendi. Muito obrigada. Mais alguém, gente, fazer pergunta? Então, Ninguém mais? Tô carente. Gente, um- a gente tem tem uma 17 pergunta. minutos ainda. tem mais uma pergunta aqui. Oi, Tatiana, tudo bem? Eu sou João, sócio da Sagre também. Queria agradecer pela sua presença, pela sua fala sempre muito construtiva em diversas edições já do seminário. A minha pergunta, eu acho que vai servir também para diversas pessoas que estão aqui ouvindo. Na verdade, eu queria que você, se você pudesse, falar um pouquinho sobre... Você, na sua fala, entrou bastante a fundo sobre a diversificação que vocês estão procurando trazer para a lei de incentivo. Mas eu queria que você explicasse... Para o programa. Para o programa como um todo, né? Até o velho hábito de falar da lei de Mas a incentivo. gente vai chegar lá. Daqui a um ano, vai todo mundo estar falando em programa. Isso. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho mais é sobre as diversas oportunidades que hoje você tem, não só... Eu procuro focar bastante nisso aqui, quando a gente fala do projeto do seminário como um todo, mas nas diversas vertentes. A gente teve representantes das leis federais, municipais e estaduais. Então, eu queria que, se você pudesse, com o seu conhecimento como programa, explicar um pouquinho das diversas vertentes que você tem para o desenvolvimento de projeto, porque eu acho que as pessoas, quando veem a lei de incentivo, ainda tem muito aquela ideia de que é só um projeto grande que você tem que ter e, eventualmente, aquilo vira, entre aspas, um sonho, muitas vezes atingível ou não tão atingível. Quando a gente teve a palestra da Firjan, ela explicou que agora, além da Firjan desenvolver projetos próprios, ela também está cadastrando alguns empreendedores culturais, está fazendo uma capacitação desses empreendedores culturais e trazendo eles para alguns projetos, onde eles fazem parte desses projetos também. Então, se você pudesse discorrer um pouquinho dessas linhas e também aprofundar um outro ponto que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas certamente de interesse, que é aquele suporte que vocês dão para os proponentes de projeto, que eles podem procurar a secretaria. Eu não sei se todo mundo conhece isso, principalmente as pessoas aqui que não são da área de produção cultural, do marketing, talvez, para saber que, eventualmente, você pode ter uma orientação muito profunda e correta da própria secretaria. E o segundo ponto é que existem diversas linhas de ação que não necessariamente são um projeto só. Ficou clara? Mais ou menos, porque você falou de tanta coisa. É porque você entrou no campo procedimental, né? Ultimamente eu não estou falando muito no campo procedimental, porque eu estou querendo que as pessoas voem um pouco mais. Porque eu acho que quanto mais as pessoas voam na questão conceitual, o campo procedimental ele fica muito mais simples, até porque a gente está enxugando tanto o campo procedimental que ele está tão fácil de aprender que não é mais tão interessante. Né? Aí eu falo para todo mundo assim, tem gente que chega lá e fala assim, eu sou especialista em lei de incentivo. Aí eu falo, ai, que ótimo, porque eu não sou. Não tem especialista em lei de incentivo. A lei de incentivo é uma regulamentação para atender, o que eu falo sempre, atender a ação cultural. Não tem que ter um especialista para ler a lei. A ler a lei, na verdade, todo mundo devia saber ler lei, né? Ler o diário oficial, ler tudo. Agora, as leis também poderiam ajudar mais um pouquinho, porque a letra da lei é difícil para dedéu, mas o decreto não é. A nossa lei, esquece a nossa lei, quer dizer, não esquece não, mas assim, a lei é uma lei 954, todo mundo tem que ler a 954, mas o texto da lei não é bom, porque ela trata do benefício fiscal, não trata de cultura. O decreto trata mais de cultura. Mas lá os procedimentos são tão simples de serem entendidos. Vocês vão no site, tem todas as orientações no site. Vocês ligam para a gente responde tudo. Pode falar com qualquer pessoa da equipe. Tatiana, tem que só aquela pessoa entende? Não, você pode falar com qualquer um. Até estagiário vai saber te responder. Se eles não souberem te responder, eles vão deixar um bilhetinho na minha mesa dizendo, eu não soube responder, pode ligar? Eu vou ligar. No fim da noite eu ligo mesmo, tá? Eu tenho uma lista, quando eu saio do trabalho, Paulo sabe disso, de vez em quando eu ligo para ele, 7h30, 8 horas. Eu saio do trabalho e eu continuo fazendo todas as minhas ligações até esgotar. Independente de ser patrocinador, proponente, governador, secretário, prefeito, eu ligo para todo mundo. O proponente que não tem projeto, para mim não faz a menor diferença. Ou melhor, faz toda a diferença. Porque não... ali a gente está a serviço. Então, tem uma questão que é uma questão de... A gente está fazendo com que os procedimentos eles sejam cada vez mais simplificados. Então, não tenham qualquer preocupação em
como eu vou fazer para a minha ação cultural virar um projeto admissível pela lei de incentivo. Porque se for um projeto cultural e se atender às questões da política pública, que são muito básicas, gente. Eu falo da questão da política pública na área de cultura do Estado, parece que eu estou falando de uma coisa muito complexa. Não é. Acesso à área de cultura, à pesquisa, fomentar a diversidade, questões que são questões muito macro da área de cultura. Eu só não posso aprovar um projeto que é um projeto da área de medicina que pede recursos à Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Mas, se for uma ação cultural, não tem como ela não ser inscrita na lei de incentivo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é muito simples, é isso que eu falei, é vocês pedirem um agendamento, a equipe, vocês podem atender, claro, podemos atender. Tati, isso aqui, ou Tati, ou equipe, isso aqui é o meu projeto, isso está certo ou não está certo? Não, não está certo, aqui você vai adaptar, você vai corrigir, é isso aqui, é isso mesmo que você quer dizer, pronto, tá bom, e vamos escrever. Aí a pergunta que me faz, mas você pode fazer esse atendimento? Posso fazer atendimento a toda e qualquer pessoa que pede, porque a lei de incentivo não é uma concorrência. Se fosse um edital, eu não poderia, por exemplo, dar orientações tão específicas ao projeto. Não é um edital, não é concorrência. A Secretaria de Cultura não decide aonde o investimento vai ser colocado. Ela só aprova o projeto cultural segundo a legislação e segundo os objetivos da política pública. Entendem? Porque eu não tenho a tarefa de decidir aonde o recurso vai ser investido. Então, eu posso fazer qualquer tipo de atendimento, porque quem decide onde o recurso vai ser investido são as empresas privadas, dentro, obviamente, sempre com foco na política pública. E a gente também não diz para as empresas qual projeto elas têm que investir. A gente não faz esse tipo de orientação. A gente mostra dados para eles. A gente diz assim, olha, o município tal, a região tal não tem investimento. É preciso que, se você que na verdade, tributa nessa região, você que tem uma relação com a região, invista nessa região. A área de design é uma área que teve um projeto ano passado. Não faz o menor sentido. Então, empresas, olha só os dados que a gente tem de todas as áreas. Precisamos que vocês olhem para esses dados e colaborem, porque a gente tem uma tarefa que é uma tarefa de atender a todo o setor cultural, seja nas suas regiões ou seja na sua multiplicidade de áreas específicas determinadas pela legislação. Então, isso é para dizer para vocês, fiquem tranquilos quanto ao uso da lei de incentivo, porque ela é muito simples de fato. Tá? Difícil eu conseguir o dinheiro. Mas aí temos o Paulo Bicalho, aqui da Light, que vai falar para vocês. Então, complementar a minha fala. Mas por isso que eu estou falando difícil conseguir o dinheiro, porque a demanda é muito grande. Mas há de se entender também que a gente tem que mobilizar recursos, além só de ter os recursos da área de patrocínio. Por isso, da minha fala, da complexidade da área de cultura e da forma como a gente tem que ter também uma capilarização para poder ter mais receitas, mais modalidades de investimento. O dinheiro nunca vai ser suficiente. E talvez a gente esteja num momento de entender também, e eu tenho batalhado muito por isso, que o fomento ele não se dá só no recurso financeiro, mas em outras situações um pouquinho mais complexas.